Fala, meus amigos aqui do canal Michael Flá, amigos que estão chegando agora no canal, que são novos. Eu já quero aqui pedir que você se inscreva, se não for inscrito você não vai se arrepender. E aí, como é que foi a quarta-feira de vocês? Foi tranquilo, foi bacana? Ou vocês assistiram aí essa partida da seleção brasileira contra a França? Rapaz, colocaram, né, o Brasil na roda. Não tá fácil não, não tá fácil mesmo e ainda querem colocar culpa em jogadores do Flamengo que foram convocados. É brincadeira, mas o assunto não é esse. O assunto que surgiu hoje, nesta quarta-feira, foi do Plata. O presidente BAP já deu aval, né, para fazer essa negociação do Plata no meio do ano. Parece que o Cruzeiro está interessado, rapaziada. E adivinha só quem o Flamengo quer envolver, hein? Estão querendo já o Caio Jorge e parece que está acontecendo o negócio. Bom, o RMP, Renato Maurício Prado, falou detalhadamente sobre tudo isso daí, sobre essa notícia. Já dedico os créditos ao canal do RMP. Link aqui na descrição. Olha só o que ele falou no canal dele agora há pouco, rapaziada. Inclusive, comentou um pouco sobre essa partida da seleção brasileira, que foi decepcionante, hein? Meu Deus do céu, até quando isso? Olha só. Paz, o mês está acabando. Daqui a pouco estaremos no dia 1º de abril, o dia da mentira. Aliás, eu vou começar contando uma história. Vocês sabem que... Não, vou contar mais lá para frente. Tem muito pouca gente. Senão depois vão dizer, não ouvi a história. Enfim, hoje surgiu uma notícia deliciosa. Bruno Spindel, aquele que era dupla de Marcos Braz, e entre outras lambanças, contrataram De La Cruz, Bichado, e o Braz ainda disse para o paparazzo rubro-negro que a culpa não foi dele, que aquilo era com o departamento médico. Não, a culpa é dele. Ele que ter estudado, e muito bem, o histórico dos problemas de contusão do De La Cruz, e aí descobria facilmente que ele já tinha feito cirurgia nos 2 joelhos, que ele já tinha ficado costumeiramente muitos jogos fora em cada temporada. E à medida que o Flamengo pagou a multa, o exame médico só pode ser feito depois. E eu não tenho a menor dúvida que Tanuri e sua turma devem ter visto a lambança. Mas aí não tinha mais o que fazer. Aí o jogador já estava contratado, meu Deus. Então, Marcos Braz e Bruno Spindel fizeram muitas lambanças. Acertaram algumas coisas, é justo dizer. Mas o Bruno Spindel, uma das cagadas que ele e Marcos Braz fizeram foi a contratação de Gonzalo Plata. Que quanto mais a gente fala sobre essa história, mais dados escabrosos vão sendo revelados, né? O Globo, uma matéria do Diogo Dantas, hoje, diz que o comportamento do Plata era comparável ao do Ronaldinho Gaúcho, gente. A falta de comprometimento do Plata com os seus deveres profissionais era igual a do Ronaldinho Gaúcho, que também teve mulher pega dentro da concentração. E a reportagem diz que não foi só uma vez, foi mais de uma vez, que os seguranças do Flamengo tiveram que ir lá tirar mulheres que o Plata tinha botado para dentro da concentração. E fora, miguéis homéricos de chegar depois de uma noite alucinada e, em vez de ir para o campo treinar, se refugiar na fisioterapia, alegando qualquer tipo de incômodo. Incômodo que, na verdade, quem sentiam eram as pessoas que trabalhavam no departamento de fisioterapia e no departamento médico do Flamengo. Porque sabiam que o Plata não tinha nada. Que ele estava ali tentando curar uma carraspana. Para quem não sabe o que é carraspana, eu sugiro procurar no dicionário ou no Google. Mas eu diria que é um efeito de quem? Como ele chegou a fazer esse gesto absurdo, ridículo, comemorando um dos raríssimos gols que fez para o Flamengo contra o São Paulo. Já estava sendo conhecido como baladeiro, criticado como baladeiro, e aí fez um gol, repito, um dos
únicos 8 gols que ele fez desde que foi contratado pelo Flamengo, e bancou o irônico. Pois, apesar disso tudo, acreditem se quiser, o Bruno Spindel quer levá-lo para o Cruzeiro. Meu Deus! O Flamengo, ao meu ver, muito acertadamente, disse assim, olha, eu topo negociar o Plata, mas vamos botar o Caio Jorge na jogada. Claro que o Cruzeiro não vai aceitar. Seria um negócio da China para o Flamengo e um negócio desastroso para o Cruzeiro, sobre todos os aspectos. Porque não somente perderia o seu grande artilheiro, como receberia de volta uma bomba relógio, porque é o que o Plata é. O Plata é uma bomba relógio. O Plata é um jogador que simplesmente não está nem aí para o fato dele ser um atleta profissional e receber regiamente como atleta profissional, que ele não é. Ele é um atleta, mas profissional. Se existe uma palavra que não se adequa ao Plata, é ser profissional. Mas, olha, vejam só, o Bruno Spindel quer o Plata, e eu insisto, o Flamengo contrapropôs uma negociação em que ele pagaria a diferença, claro, mas pelo Caio Jorge. Pode ser até que o Flamengo, de repente, diga, olha, lembra aqueles 30 milhões de euros que eu te prometi, que eu te ofereci e você não aceitou? Eu aceito dar os 30 milhões de euros agora e você leva o Plata. O Plata cobra a diferença que você queria. Duvido e dó que o Cruzeiro tope. O Flamengo não deve, na minha opinião, negociar o Plata com o Cruzeiro. Vocês podem dizer, mas aí tem uma incoerência, porque o Plata, todo mundo quer que ele vá embora. Aparece um clube querendo. Pois é, mas o clube querendo em que condições? Empréstimo. Muito possivelmente de graça. Então, vai pedir um empréstimo, vai pagar, ou então não é de graça, vai pagar 2 mariolas mordidas e vai querer fixar um passe, o valor de um passe, baixo, porque o Plata está em baixa. E se, de repente, o Plata fizer uma boa Copa são 8 jogos só. O time do Equador é um time razoável. Vai que ele brilha em 1, 2 jogos, vai se valorizar. E aí o Cruzeiro, bancando o esperto, tem um empréstimo com opção de compra no final, muito mais barato, ele compra e vende mais caro. Então, eu acho que simplesmente o Flamengo deve, a menos que o Cruzeiro resolva realmente envolver o Caio Jorge na transação, coisa que eu decididamente não acredito, o Flamengo deve dizer para o Bruno Spindel, não, Bruno Spindel, vai procurar sua turma, você já criou esse problema para a gente, não vem agora querendo você tentar resolver, não queremos essa discussão, não queremos papo com o Cruzeiro, porque toda negociação com o Cruzeiro você só quer levar vantagem. Fizeram assim com o Matheus Cunha, pegaram o Matheus Cunha com um pré-contrato, não pagaram nada, compraram o Fabrício Bruno por preço de banana, e por aí vai. Enfim, não vai rolar nada, pelo menos acredito que não vai rolar nada. Mas há esse interesse do Cruzeiro e há essa contraproposta do Flamengo na mesa. Ainda não houve resposta por parte dos mineiros. Hoje houve também jogo da seleção brasileira. A seleção brasileira enfrentou a França num amistoso cercado por muita curiosidade, né? Afinal de contas, é a França que esteve nas 2 últimas finais de Copa do Mundo, ganhou uma e perdeu a outra. Perdeu para a Argentina nos pênaltis. Então, é um time fortíssimo, que só faz se qualificar mais. E o Brasil, por ser o Brasil do Ancelotti, o que nós vimos foi uma disparidade de forças absoluta. Mas, para mim, o pior de tudo não foi a derrota, não foi a má atuação da seleção brasileira. O pior de tudo foi vir o coro que nasceu da torcida brasileira, presente lá no estádio, né, de Boston, por Neymar. As pessoas realmente vivem num mundo paralelo. Né? Quem pede Neymar na seleção não está vendo o que está acontecendo com ele, com o Santos. Ele não consegue fazer uma sequência de jogos no Santos. Imediatamente aparece a história do controle de carga.
Controle de carga, coisa nenhuma. A musculatura dele não aguenta mais fazer 2 jogos seguidos. Aliás, no último jogo, ele já pediu para sair com 40, 41 minutos do segundo tempo. Num jogo que estava indefinido, que poderia se esperar dele, de repente, um lance que decidisse a favor do Santos. Mas ele pediu, olhou para o banco e pediu para sair. Porque a musculatura dele não existe mais. Essa que é a grande verdade. Vocês que viram o jogo de hoje, viram o meio-campo da França, viram como joga o time da França. Vocês acham que o Neymar ia pegar na bola nesse jogo? Na boa, fala na boa. Vocês acham que o Neymar ia pegar na bola? O Neymar não ia pegar na bola. Cada vez que ele pegasse, ia chegar um francesão daquele, ia tomar-lhe a bola e ir em frente, como tomaram do Casemiro no lance do primeiro gol. Então, a minha única esperança, mesmo assim ela é relativa, é porque o Ancelotti teve muitos desfalques hoje. Muitos desfalques. A começar pelo gol, onde, para minha surpresa, o Ederson revelou-se completamente fora de bola, em termos de bolas com os pés. O Ederson errou pelo menos 5 passes com os pés. Pelo menos 5. Ederson, que durante muito tempo, na época que jogava no City, armava jogadas de contra-ataque. Armava, era uma das armas do time do Guardiola. Hoje em dia, ele está jogando, se não me engano, no futebol turco, não é? Deixa eu dar uma bugada aqui para ver direitinho. Mas, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa foi o Ederson hoje nas saídas de bola, gente. Ele está no Fenerbahçe hoje em dia. Está no Fenerbahçe. E realmente, olha, que coisa triste. Triste. Não tem nada a ver mais com o Ederson, que jogou no City de 2017 até 2025. Então, o Alisson, por exemplo, fez falta. O Alisson fez falta, porque o Alisson é um jogador que sabe sair com a bola nos pés. Teve também desfalques importantes na zaga, por exemplo. A zaga que jogou é uma zaga reserva. Não dá para dizer que Bremer e Léo Pereira não pioram em relação a Marquinhos e Gabriel Magalhães. A lateral esquerda também ficou devendo. Como é fraquinho esse garoto Douglas Santos. Como é fraquinho. Tímido, não faz nada. Quando vai ao ataque, dá o passe para o primeiro cara que está do lado dele. Não insinua, não faz nada. Então, tudo bem. A defesa, supostamente, tinha 3 reservas. Pode-se dizer até 4, porque o Militão, na cabeça de muita gente, é o lateral direito que o Ancelotti pretende usar na Copa. Militão que acabou de voltar de contusão, né? Agora, o Wesley foi bem. O Wesley foi um dos jogadores que eu acho que foi bem hoje. Muito bem o Wesley. Realmente o Wesley se tornou um ótimo jogador. Casemiro eu achei um desastre hoje, mas esse é titular. O Andrei Santos achei fraquíssimo. Quando entrou o Danilo deu uma melhorada, mas a tendência é que com a volta do Bruno Guimarães, o setor de volantes melhora. Agora, dali para frente, cara, faltou o Rodrigo, faltou o Estevão. Mas, porra, tava lá o Rafinha, tava lá o Vinícius Júnior. Que são os 2 grandes nomes, respectivamente, de Barcelona e Real Madrid. Não jogaram nada. Cara, o Vini Júnior é uma das piores partidas que eu já vi o Vini fazer na carreira dele. Inclusive perdendo o gol de empate no finalzinho, porque foi com o pé trocado. Em vez de tentar empurrar a bola com o pé esquerdo, que era o que defenderia a bola, tentou ir com o direito, que ele é destro, e perdeu o gol, a bola passou de frente dele. Mas errou tudo que você possa imaginar.
O Vini Júnior hoje foi uma sombra. O Rafinha também. O Matheus Cunha brigou e coisa e tal, mas cadê os gols que o Matheus Cunha normalmente faz? Depois entrou o João Pedro, entrou o Igor, esse Igor aí que também, porque faz gol lá fora. Pô, esse cara nunca fez nada aqui no futebol brasileiro, nunca foi jogador de destaque. O cara tem uma temporada razoável, já vira nome de seleção. Eu fiquei com a sensação de que nós não vamos ganhar essa Copa. Porque a França é apenas uma das seleções de ponta. A Argentina está fortíssima, continua fortíssima, atual campeã, continua fortíssima. E há outras seleções, como a Espanha, que também tem times e estão mais prontas do que a nossa. A nossa seleção, a impressão que dá é que ela não está pronta. O que é até, de uma certa forma, compreensível, porque o Ancelotti teve alguns jogos de eliminatórias, mas não teve tempo para valer para treinar. E ele está jogando, pelo menos hoje jogou assim, no estilo Felipe Luiz, gente. Com uma diferença. Ele não fica tocando a bola lá atrás. Isso é importante que se diga. Mas ele está jogando num 4-2-4. Não, o Rafinha e o Matheus Cunha voltavam, mas não são armadores. Mas não são armadores. Ele está jogando num 4-2-4. Ele precisaria ter 2 volantes ou zagueiros com extrema capacidade de passe. E ele hoje não teve isso. Era um contra-ataque, 2 ali, muito pouco. E isso ficou mais evidente ainda contra 10. No segundo tempo, a gente viu um brilho quando entrou o Luiz Henrique. O Luiz Henrique entrou cortando, driblando, fazendo o maior salseiro ali pela direita. Ali deu a impressão que o Brasil poderia até empatar. Impressão que se reforçou quando a França teve o jogador expulso, porque o Wesley, que avançava para entrar na área sozinho, era o último homem. O zagueiro que o derrubou era o último homem e a jogada era direta para o gol. Então ele foi corretamente expulso. Mas aí, por incrível que pareça, o Brasil foi murchando. E murchou de vez quando a França foi e mostrou ao Brasil como se joga em contra-ataque. Toque de bola, pá, não está comigo, não está contigo, na cara do gol. A França tem jogadores muito talentosos. E com uma vantagem. Eles têm um time que joga junto há 8 anos. Mas mudou muita gente. Mudou um aqui, outro ali, tá? Mas era sempre na mesma estrutura. A mesma estrutura que levou a França, do Domenech, ao primeiro título mundial e ao vice na Copa seguinte, é mantida. Tem um cara aqui que jogou no primeiro título, não jogou no segundo e não está jogando agora. Ok, mas garanto a vocês que o substituto entrou no lugar dele já num time completamente azeitado, é muito mais fácil. E tem uma geração muito talentosa. Não preciso nem falar do Mbappé, o Dembélé, que foi eleito ano passado o melhor do mundo, e outros jogadores no meio-campo. Sabe? É um time talentosíssimo. Coisa que o Brasil não é. O Brasil se ilude com o protagonismo de alguns jogadores nos seus clubes. Vini Júnior é a estrela do Real Madrid, quando o Mbappé não joga. Rafinha é o grande jogador do Barcelona em várias situações. Matheus Cunha vai muito bem também no clube. Mas quando chega na seleção, cara, eles não têm liga, eles não têm conjunto ainda. Não entendi Martinelli, eu acho Martinelli um jogador... no Arsenal faz uma coisa, mas não é protagonista. Achei que o Martinelli hoje foi muito mal. E não entendi muito, porque ele botou o Martinelli, supostamente, para o Martinelli abrir o lado esquerdo e o Vini poder jogar mais por dentro. Só que o Vini jogou na ponta esquerda. Quem veio para dentro foi o Martinelli. Apesar do Ancelotti ser
baita treinador, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que ele não vai conseguir fazer uma grande Copa. Não acho. Sinceramente, não acho. E, repito, quanto à história do Neymar, cara, aí mostra mesmo que nós estamos ferrados, cara. Se a torcida acha que o cara que passa 24 horas jogando pôquer é a solução, aí nós não vamos a lugar nenhum. Bom, a pesquisa é sobre isso. Você convocaria o Neymar? Já vi que tem muita gente aqui botando Neymar, Neymar, Neymar. Você convocaria o Neymar? Ou em determinadas condições, você convocaria ou não? Seria bom mesmo, né, se o Flamengo chegasse a um Cruzeiro. Lembra daqueles 30 milhões de euros que eu ofereci para vocês? Vamos fazer assim, eu dou esses 30 milhões de euros e envolvo o Gonzalo Plata. Mas eu acho muito difícil, como o RMP falou, acho muito difícil que o Cruzeiro aceite isso. Mas o Cruzeiro tá querendo o Plata por empréstimo, rapaziada. Mas o Flamengo não tem que ser besta também para o Cruzeiro, né? Tentaram se achar, ser o tal naquela negociação do Caio Jorge. O Flamengo também tem que fazer jogo duro. Mas foi isso. O Flamengo pediu o Caio Jorge nessa negociação, agora estão aguardando a resposta do Cruzeiro. E essa seleção brasileira, hein? Meu Deus do céu, o único que ainda se salvou ali dentro foi o Luiz Henrique, que é um ótimo jogador. Se fosse o Flamengo, o cara faria um esforço enorme, assim como fez para ter o Paquetá. Faria um esforço enorme pelo Luiz Henrique, né? 40 milhões de euros estão querendo no jogador aí, mas, pô, um jogadoraço. E também, olha o Wesley aí, rapaziada, ex-Flamengo, né, se tornando um jogador muito bom. Foi muito criticado no Flamengo, jogou muito bem na seleção brasileira. Enfim, que o resto é inacreditável. Não sei o que está acontecendo com o Vinícius Júnior. Parece que ele deixa o futebol dele lá no Real Madrid, né, esquece, deixa tudo para lá e vem para a seleção brasileira. Só o corpo mesmo, porque a alma, meu Deus do céu. E aí, rapaziada, qual é a opinião de vocês? O que vocês acham sobre tudo isso? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber demais da opinião de você que está assistindo esse vídeo agora mesmo. Esse foi mais um vídeo, já deixa aquele like, já se inscreva no canal que você não vai se arrepender e clica aqui no botão hypar para o YouTube recomendar o nosso conteúdo. Ficarei grato de coração. Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras!